Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos hoje com a oportunidade de estarmos meditando na lição de número 11 deste terceiro trimestre, né? Esse trimestre onde o Senhor, uma vez mais, tem falado aos nossos corações. Em momentos tão difíceis que nós temos atravessado, né? Em que temos vivido uma história de grandes dificuldades com essa pandemia que tem assolado por aí, uma vez mais o Senhor preparou lições extraordinárias para as nossas vidas. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos com o tema Enfrentando as Fornalhas da Vida. E nós estaremos meditando nesse tema. Então eu te convido a viajar comigo nesse tema, a meditarmos junto, a ouvirmos a voz do Espírito Santo e estarmos então aqui aprendendo uma vez mais e extraindo para as nossas vidas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Eu te convido para juntos fazermos uma oração, pedindo ao Senhor que uma vez mais Ele venha estar nos guiando, nos direcionando e fazendo a vontade dEle através desta lição de número 11. Oremos. Senhor amado, Pai de poder, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos uma vez mais pela oportunidade que o Senhor nos concede, de aqui, Senhor, estarmos ouvindo a Tua voz, de aqui, Senhor, estarmos aprendendo uma vez mais acerca de Ti. Pai querido, que essa lição, que esse tema venha estar falando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha estar nos trazendo, Pai amado, ao coração e à memória sempre a Tua palavra e os Teus ensinamentos para que possamos continuar rompendo em fé e fazendo a Tua vontade. Pai querido, nós te pedimos, fica conosco e nos direcione, nos guie para que possamos discutir e falar aquilo que é da Tua vontade para as nossas vidas. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, essa lição de número 11, como já disse, ela traz o título Enfrentando as Fornalhas da Vida. E eu quero destacar aqui o que o autor, inspirado por Deus, trouxe para nós, que é o texto áureo, o texto de referências, verdade aplicada, né? Então eu começo aqui fazendo esses destaques. O texto áureo, ele está em Daniel, capítulo 3, versículo 30, que diz: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. A verdade aplicada nos diz: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Os objetivos da lição são três. O primeiro é mostrar que não devemos nos curvar ao mundo. O segundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só. E o terceiro, revelar que é no fogo que somos testados. Amém? Então, conforme nós já conseguimos aqui compreender e absorver, nós estaremos meditando aqui acerca da história desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas em particular eu gosto de tratar sempre por Ananias, Azarias e Misael. E aí daqui a pouco a gente entra um pouco mais neste contexto, né? Mas em geral a gente conhece mais como Sadraque, Mesaque e Abednego. O texto de referência está em Daniel, capítulo 3, os versos 13, 14 e 15, que diz: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes à estátua que fiz, bom é mas, se não a adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então esse é o texto de referência, um texto muito forte, né, como todos os textos que estão na Bíblia, como a Bíblia Sagrada em si, né, mas ele é um texto que traz uma particularidade, né, uma audácia, uma arrogância muito grande de um rei. E é sobre isso que nós vamos estar discutindo, né, no desenvolver desse tema que nós temos para as nossas vidas nesse dia de hoje. E aqui eu começo destacando, né, nesse contexto que nós estamos estudando, justamente a época em que esses três jovens estão vivendo. É uma época em que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, né? Babilônia também chamada de caldeus, né? O povo da Babilônia, o povo dos caldeus. E aqui, não só esses três, mas também Daniel é levado como cativo, né, para essa Babilônia.
E aqui nós vamos observar já no primeiro capítulo de Daniel, Daniel que é o livro que conta essa história, aqui o capítulo 3 especificamente fala desses 3 jovens, né? Mas desde o capítulo 1 já começa contando a história deles, e o que nós estamos analisando está com foco no capítulo 3, né? Mas no capítulo 1 a gente já começa a entender e a ter a certeza de quais eram as características, de como era o perfil de cada um desses 4 jovens. O contexto em si está destacando Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael, mas é importante também nós lembrarmos que existe um 4º jovem aí, que não é destacado, não é comentado nessa revista, nessa lição, mas eu faço questão de mencioná-lo, de trazê-lo também aqui, né? E no capítulo 1 nós temos esses 4 jovens cativos, presos em uma terra distante. É importante lembrarmos que esses 4 perderam sua família, perderam suas casas, perderam toda a sua cultura. E quando nós analisamos o capítulo 1 de Daniel, nós entendemos que existe um contexto histórico muito ferrenho para esses 4 jovens viverem. A grande verdade é que eles eram de uma família ou de famílias, né, da alta sociedade judaica, e por costume dos caldeus ou babilônios, quando pegavam ou conquistavam esses povos, né, ou seus inimigos, eles levavam os da alta sociedade e atribuíam a eles alguns prazos, né, algumas oportunidades para que eles viessem a somar na sua cultura, né, babilônica, ou seja, esses jovens israelitas, judeus, agora eles tinham uma oportunidade de somar com os babilônios. Mas como isso acontecia? O próprio rei daquela nação, dava um certo tempo para eles estudarem e aprenderem toda a ciência, toda a cultura, toda a filosofia dos babilônios, e depois desse tempo o próprio rei vinha como se fazer uma prova oral com cada um deles para ver se eles eram aprovados ou se já estavam prontos e preparados para de fato terem uma oportunidade para viver em meio à sociedade deles. E esses 4 jovens estavam vivendo isso. Então, quando nós analisamos aqui, desde o primeiro capítulo de Daniel, nós vamos entender que esses jovens, eles estavam escravos em uma terra distante, mas tinham um período para aprender uma nova cultura, para que assim pudessem sobreviver e desenvolverem a sua vida. Mas é importante lembrar que essa cultura era uma cultura de deuses, inúmeros deuses, onde nenhum desses deuses era o Deus dos judeus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nós servimos. Mas esses 4 jovens eram fiéis a esse Deus, né? O Deus que fez os céus e a terra. E é importante observarmos que desde o primeiro capítulo, desde o início da história, nós vamos vendo eles guardando a sua identidade, preservando o seu relacionamento com Deus. E aqui nós já começamos, através desse contexto histórico que eles estão vivendo, também aprendendo muitas lições espirituais. Então nós aprendemos tanto história e ao mesmo tempo essa história que eles viveram traz um grande aprendizado para a nossa vida espiritual. E aí eu abro um parênteses e trago também essa realidade para as nossas vidas. Muitas das vezes somos cegos, né? Cegos e surdos e não conseguimos entender que a história ela não é só uma questão de vida, de vivência aqui na Terra, mas ela também tem as suas lições espirituais. Então, assim como nós tiramos inúmeras lições espirituais com esses personagens que a Bíblia nos traz, nós também precisamos tirar as lições espirituais que a nossa vivência vai nos trazendo. Por exemplo, vivemos em dias difíceis. Os dias tribulosos de pandemia, né, de dificuldades financeiras que nós estamos vivendo hoje, isso não é somente uma história que estamos vivendo, mas é também um aprendizado espiritual que nós temos que saber extrair as lições que Deus está nos permitindo viver. E aí a gente vai conseguindo, né, romper e vencer a cada dia mais. Então, nós precisamos ter essa sabedoria, nós precisamos ser entendidos no que Deus está falando conosco através da história que nós estamos vivendo. E aí eu volto para esses homens, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael. Eles tinham esses nomes como judeus, né, que eu disse agora por último, e justamente por causa dessa oportunidade que os babilônicos estavam dando a eles, eles tiveram os seus nomes mudados. E aí aqui eu digo, né, por que eu não gosto, eu, André, em particular, não gosto de falar Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque eram nomes de um mundo de deuses completamente
ligados ao diabo, de deuses que não têm nada a ver com o Deus que nós servimos. Os nomes Ananias, Azarias e Misael eram os nomes deles de judeus, com significados lindos, bonitos. Depois você dá uma olhada e você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Agora, em uma terra distante, em uma terra de idolatria, esses nomes são substituídos. E muitas das vezes nós também, para entrarmos em um outro mundo, para entrar numa conquista que nós tanto almejamos, nós aceitamos inclusive termos os nossos nomes, as nossas sortes todas mudadas, nos tornando aí como que representantes, de deuses ou de situações constrangedoras e de idolatrias em meio ao mundo em que nós vivemos. E aí eu abro um parênteses aqui e digo, cuidado com apelidos, cuidado com o que você aceita, cuidado com as propostas que você tem aceito, cuidado onde você tem entrado, que mundo você realmente tem aceito para a sua vida, e aí você vai ter um pouco mais de discernimento para saber onde você deve, onde você pode entrar ou até que momento você pode e deve ficar onde você está. Então, nós precisamos entender isso. Onde eu estou indo? O nome que Deus me deu, a identidade que Deus me deu, essa é a grande verdade, é o que de fato eu quero dizer. A identidade que Deus me deu, ela está sendo preservada ou eu estou tendo a minha identidade alterada agora para que eu esteja em um determinado lugar, em uma determinada posição? Então a gente já começa aqui e destacando isso daí. Tá? No item 1, ele vai trazer por título, ou por tema, 3 jovens amigos de Deus. E aqui nós discutimos 3 ideias. Esses 3 jovens amigos de Deus, conforme nós dissemos aqui, foram jovens que os seus pais os criaram nos caminhos do Senhor, ensinaram a eles a verdadeira identidade de servir ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus unigênito, E aqui eles aprenderam muito bem. E aí aqui eu já destaco a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos filhos, a responsabilidade dos pais de ensinar e a dos filhos de extrair os verdadeiros ensinamentos que os pais estão repassando, Então isso foi feito, isso foi cumprido na vida deles, porque nós conseguimos entender isso através e por meio do contexto histórico deles e da identidade que eles desenvolvem. E aí esse tópico de número 1, que fala sobre esses 3 jovens amigos de Deus, traz 3 grandes ideias para nós. A primeira é que nem tudo que é luz é ouro. E aqui nós destacamos o seguinte, que nem todos os caminhos são bons para nós, mas que a grande verdade é que o caminho bom para nós seguirmos é o caminho do Senhor Jesus. Então, independente de onde nós estejamos, independente de fase, de época, de momento, de situação que nós estivermos vivendo, nós precisamos seguir o caminho da luz, que é o caminho que o Senhor traça para nós. Ou seja, nem toda luz de fato é ouro para as nossas vidas, mas os caminhos que o Senhor abre e traça para nós percorrermos, esse sim é ouro, esse sim é precioso para as nossas vidas. E esses 3 jovens, eles souberam muito bem distinguir, decifrar e viver isso daí. Eles entenderam que nem tudo era bom, porque quando nós analisamos lá já o primeiro capítulo de Daniel, como eu disse no início dessa discussão, eles tiveram propostas que aos olhos dos babilônios eram propostas maravilhosas. Eles inclusive tinham a proposta, e aí eu estou dizendo o contexto histórico, de comer aquilo, inclusive aquilo que a grande sociedade ou a nata daquela cultura comia, as bebidas, as comidas. Eles tinham então aí toda a oportunidade de já começarem a entrar de uma vez por todas naquele nível social mais elevado daquela sociedade. Mas quando nós analisamos lá no desenvolver do capítulo 1, nós vamos observar que eles rejeitaram isso, eles abriram mão disso. Então nós temos um contexto histórico, mas nós temos também um contexto espiritual. Quando eles fazem isso, nós aprendemos que eles entenderam que aquelas iguarias, que aquelas comidas, que aquelas bebidas, que aquele estilo de vida não era o correto para eles como filhos do Senhor. Ou seja, aquelas luzes que estavam se acendendo para eles não eram ouro, não eram um tesouro, mas as luzes que eles já conheciam, a luz que eles já conheciam, que eram os caminhos que o Senhor já vinha trilhando para eles, esse sim era o verdadeiro tesouro que eles tinham na vida deles. Ainda
é destacado aqui, ou nós podemos, né, absorver a ideia de que eles decidiram, optaram e viveram a decisão de não se contaminarem com aquela cultura, com tudo aquilo que aquele povo vivia. E é interessante que nos nossos dias de hoje, como nós temos nos permitido ser corrompidos pela sociedade, pelo mundo que nós vivemos em meio a ela. Porque o mundo que nós vivemos, mesmo sendo ele um mundo de crise, mesmo passando a fase que o nosso mundo está passando hoje, ele ainda não deixou de ter as características de aparência, né? De você valer o que você tem, de você ser aquilo, né? Que a sociedade prega, os valores completamente distorcidos daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então nós precisamos entender e viver essa ideia de que os verdadeiros caminhos que nós temos que trilhar, independente daquilo que o mundo pensa, são os caminhos que o Senhor trilha para nós. E que independente de quais sejam os lucros, os ganhos, os benefícios que nós vamos ter vivendo aquilo que o mundo vive, nós temos que abrir mão e viver aquilo que o Senhor escreveu para nós. As nossas escolhas têm que ser aquilo que o Senhor de fato tem para nós. Ainda é destacado aqui, né, uma outra ideia: não deixe que seus olhos te enganem. Meus irmãos, quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, não tem como não ser enganado. Então nós precisamos ter uma vida de íntima comunhão com o Senhor, para que ao invés de ver com olhos carnais, nós consigamos ver e enxergar com olhos espirituais. E é interessante que quando nós estamos alinhados com o Senhor, Ele não nos deixa enganar, Ele não nos deixa cegos. O Senhor nos permite ver aquilo que de fato é. Os olhos da fé, o Senhor, o Espírito Santo nos direciona para que consigamos ver aquilo como de fato é. E aí nós não somos enganados, nós não somos, engodados a viver nessa vida de mentira. E é tão interessante porque às vezes nós observamos algumas pessoas que vivem afundadas no pecado, que vivem afundadas em vícios, em práticas, que para nós são tão absurdas, mas nós só conseguimos ver e entender dessa forma e inclusive nos abster, nos distanciar desses estilos de vida quando nós estamos vivendo com o Senhor. Quando nós estamos vendo com os olhos da fé e tendo, consequentemente, essa comunhão com o Senhor, porque senão não conseguiríamos ver com os olhos da fé. Agora, quando nós deixamos isso, quando nós deixamos de pensar em Cristo, de meditar na palavra do Senhor, de termos uma vida de oração, nós também vamos ser completamente entregues aos vícios, a essas práticas que, quando estamos com o Senhor, já conseguimos entender que é absurdo. Mas, se nos distanciarmos dele, seremos fáceis peças de manuseio do inimigo. Até porque a Bíblia já nos diz que o mundo jaz no maligno. Então, tudo que existe por aqui, naturalmente, é fácil de se absorver pelo mundo aí fora, porque o pecado predomina, o pecado prevalece. Mas quando nós estamos com os pensamentos no Senhor, ligados no Senhor, ligados na videira, o Senhor abre os nossos olhos, abre os nossos entendimentos, o nosso entendimento, e nós conseguimos viver melhor. As nossas escolhas mostram quem nós somos. Então, tudo que nós fazemos, como eu disse no início desse item de número 1, tudo o que nós fazemos, nós não só vivemos uma história, nós não só vivemos uma vida aqui nesse mundo, mas também existem inúmeras aplicações para a nossa vida e para o mundo espiritual. Então, tudo que nós fazemos, ele reflete no mundo espiritual. As minhas escolhas, o meu estilo de vida, a minha conduta, ela não é somente para que eu consiga viver neste mundo, mas também para que eu consiga desenvolver a minha vida espiritual e, consequentemente, já aí investir numa eternidade com Cristo. Então, não se esqueça, eu concluo esse item de número 1, deixando essa ideia, que sejamos amigos de Cristo, sejamos amigos de Deus, como esses 3 jovens foram, que nós também venhamos ter uma identidade de verdadeiros cristãos, uma mente ligada no Senhor, joelhos dobrados, prostrados, uma vida de relacionamento com Deus, para que nós possamos enxergar aquilo que de fato é. Amém? No item de número 2,
o autor vem destacando fé em tempos difíceis. E uma vez mais nós desenvolvemos aí as 3 ideias, conforme já é de padrão, né, da nossa revista. A fé em tempos difíceis, ele começa destacando que a insanidade de um monarca. E aí nós vamos observar nesse contexto todo que é difícil nós colocarmos a nossa fé em prática quando nós vivemos em uma sociedade onde os seus líderes, onde os seus governantes, onde aqueles que determinam realmente a condução, né, de toda a sociedade, ele tem uma ideia completamente distorcida daquilo que Deus está nos ensinando. E nada melhor do que o contexto que esses homens viveram, né, para nos mostrar isso daí. É interessante que aquele monarca, aquele rei da Babilônia ou dos caldeus, era um rei completamente idólatra, completamente obsessivo, obcecado por poder, né, por estar acima de tudo e de todas as coisas. Há alguns estudos, inclusive, que nos mostram que ele próprio se achava, né, um tipo de Deus aqui na Terra, ou um semideus, vamos dizer dessa forma, né? E ele trazia aqui uma imposição para que todos aqueles que fossem da Babilônia fossem adoradores dos seus deuses e de uma estátua que daqui a pouco ele veio a construir. Então era um camarada extremamente idólatra, completamente dominado pelas ideias de Satanás e ao mesmo tempo queria que essas ideias fossem inseminadas na cabeça de todos que estavam sob o seu domínio. E aí, uma vez mais, nós aprendemos com o nosso contexto histórico. O que nós defendemos? Eu não quero entrar nos meios políticos, não quero defender X, nem atacar Y, nada disso. Mas eu quero deixar, assim, a ideia de que nós temos que ter uma consciência, uma mente aberta, uma cabeça aberta, para podermos, então, entender o contexto que nós estamos vivendo. Aqueles líderes sociais que nós temos, quais são as ideias de fato que eles estão defendendo? O que eles estão impondo para a nossa sociedade? Estão impondo uma vida que nos distancia dos caminhos do Senhor? Quais são as ideias que estão sendo, né, pregadas por esses líderes políticos, sociais que nós temos? Então nós temos que escolher exatamente quem nós escolhemos, na hora de votarmos, né, em quem nós vamos votar, porque nós temos que ter uma identidade. Isso é o contexto que nós vivemos, essa é a ideia que a Bíblia nos deixa entender. Não que nós temos que ser políticos, defender X ou Y, mas que nós temos que ter a identidade de verdadeiros cristãos. E aqueles que são conosco, nós vamos apoiar. Os que não são, nós temos que deixar de lado, né? Porque a própria Bíblia nos mostra que nós temos que abominar tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Então, cuidado com as ideologias, cuidado com os líderes que você defende, cuidado, né, com os lugares que você está pisando. E aqui, então, nós destacamos aí a ideia, né, essa insanidade, essa loucura que esse monarca tinha. E, aliás, a grande maioria dos líderes absolutos, né, quando nós analisamos todo o contexto da história do mundo em geral, nós vamos analisar que todo líder, todo aquele que tem o poder nas mãos, a maioria das vezes, né, não tem aí a sabedoria, o discernimento de se curvarem na presença do Senhor e se tornam pessoas como esse monarca da Babilônia, né? Então, nós tiramos aí mais essa ideia. E aqui nós vamos observar que esses 3 jovens, por serem fiéis a Deus, estão agora numa sociedade onde esse camarada, com essas ideias, é quem determinava tudo nela, é quem mandava naquela sociedade. Mas olha só, esses jovens, eles mantiveram, né, de acordo com a segunda ideia desse item 2, eles mantiveram a fé mesmo em meio à morte. Ele chega, esse monarca, coloca uma imposição sobre eles, se não se curvarem diante daquela estátua, eles iriam ser lançados na fornalha de fogo, iriam perder suas vidas. Mas ainda assim, eles tinham a consciência de que aquilo não era correto. E aí eles têm uma convicção de que enquanto estivessem na presença do Senhor, eles seriam salvos e era isso que importava. Tanto que eles não se curvaram e de fato foram lançados na fornalha, e a gente sabe de todo o contexto histórico, né? Mas olha a convicção de fé que eles tinham, a convicção da salvação que eles tinham. Não se curvaram, prevaleceram. E nós? Qual é a convicção que nós temos acerca da nossa salvação? Quantos de nós temos pavor quando se fala em morte? Muitos de nós temos medo da morte.
Nós, como filhos de Deus, como verdadeiros crentes cristãos, nós não deveríamos ter medo da morte. Até mesmo porque Paulo fala que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então nós temos que estar preparados e talvez, desculpem a expressão, mas talvez até ansiosos por uma vida eterna com Cristo. A vida aqui tem que ser vivida, a gente tem que planejar, tem que sonhar, tem que viver mesmo. Mas a nossa maior esperança e convicção tem que ser a vida eterna com Cristo. Então nós temos que ter convicção da salvação, nós não temos que temer a morte. Nós temos que estar preparados para quando o Senhor nos chamar, nós nos encontrarmos com Ele. A terceira ideia desse item de número 2 é quando o morrer é lucro. É justamente o que nós já discutimos por aqui, né? Quando nós escolhemos Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, o morrer, ele de fato é lucro. Porque nós vamos colher junto com Deus de todas as maravilhas e bênçãos que Ele tem prometido para nós. Porque nós somos merecedores? Não. Porque Cristo na cruz do Calvário já nos garantiu a salvação, já pagou o preço e é Ele quem nos concede essa vitória. Então, de acordo com essa ideia do item de número 2, nós precisamos ter convicção da nossa salvação. Nós temos que ter a atitude de verdadeiros salvos, a certeza da salvação, a verdadeira comunhão com Deus e entender e saber que o viver com Cristo, o morrer, ele é lucro para nós. Amém? Item de número 3 nos traz a ideia um Deus que confunde o inimigo. E aqui são 3 ideias também nesse item de número 3 que nos diz, irmãos, onde quer que você estiver, onde quer que você esteja, o que for que você estiver vivendo, seja qual for a situação, se você for fiel e estiver em comunhão com Deus, Ele nunca vai te abandonar. Você pode estar onde for, meu irmão. Você pode estar vivendo o que for. Deus nunca vai te abandonar. A Bíblia nos mostra e nos garante isso. E aqui nós observamos, de acordo com o contexto que nós lemos, ali no desenvolver da história, que esses 3 jovens foram lançados na fornalha. E quando esse rei, esse monarca, maluco por poder, olhou lá dentro ou mandou olhar, ele viu um 4º homem que ali estava com aqueles 3 jovens. E aí nós extraímos a principal ideia de todo esse contexto. Deus nunca nos abandona. Independente de qual seja a nossa fornalha, Deus sempre estará conosco. Ele sempre irá nos dar a vitória. Basta que nós façamos aquilo que Ele tem projetado para as nossas vidas. E como que nós vamos fazer o que Ele tem projetado para as nossas vidas? Seguir o que está na Bíblia Sagrada. Viver a Bíblia. A Bíblia, como eu gosto de dizer, é o nosso manual de vida. Eu sigo a Bíblia para ter uma vida com Deus. E aqui eu abro e fecho um parênteses, Muitos dizem que Deus ele é um ser absolutista, que Ele é um ser que gosta de mandar, que determina isso e aquilo. Ei, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando nós analisamos todo o contexto da Bíblia, todas as leis, todos os mandamentos de Deus para nós, a grande verdade que nós vamos extrair é a seguinte: nenhuma das leis que Deus deixa para nós é para benefício próprio dele. Muito pelo contrário, é para o nosso benefício. Quando eu sigo as leis de Deus, os mandamentos de Deus, eu tenho uma vida saudável. Quer um exemplo disso? A Bíblia me mostra que quando eu sou viciado, seja lá no que for, isso é pecado, eu não posso ter vícios. E de fato, quando eu venho para a minha vida prática, se eu sou escravo de algum vício, isso é ruim para mim. Drogas, bebidas, mentiras e inúmeras outras coisas, seja lá quais forem elas, sendo vício, é problema para a minha vida. Então, olha só, Deus me fala que é pecado eu ser viciado. Isso é porque Deus é um tirano? Não, é porque é melhor para mim não ser escravo de algum vício do que eu ser escravo de um vício. Então, olha só, essa é a ideia. Quando nós realmente analisamos o contexto, nós vamos entender que os mandamentos de Deus para nós é para que realmente nós tenhamos uma vida de liberdade, uma vida de completa satisfação enquanto aqui estivermos. E isso eu nem estou citando a questão da vida eterna, eu estou citando somente esse tempo que nós vivemos aqui na terra. Amém? Então medite nisso, lembre-se sempre disso. As leis do Senhor é para que possamos viver melhor, não só enquanto aqui estivermos, mas também para que possamos aí ter acesso à eternidade,
aos céus, ao paraíso, que o Senhor já nos garantiu através da cruz. Então, onde você estiver, meu irmão, não esqueça, o Senhor, Ele está contigo. Seja qual for o seu problema, saúde, financeiro, familiar, não importa. O Senhor está contigo o tempo todo. E é Ele quem te garante a vitória. Então, em Deus, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores. Essa é a ideia, né? Ou essa é a segunda ideia deste item de número 3. Meus irmãos, viva a vontade de Deus e Deus te fará vencedor em todas as situações. Mas não cometa o erro de viver de qualquer forma longe dos caminhos do Senhor, querendo cobrar vitória, porque aí você não está, condizente com o que a Bíblia está nos ensinando agora. Viva uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, e Ele vai te garantir a vitória. Nós sempre seremos mais do que vencedores, seja pandemia, seja o que for, seja qual for a crise, seja qual for a situação, Deus, Ele vai nos garantir a vitória. Finalizando esse item de número 3, Deus é o escape das aflições da vida. Não adianta procurar alternativas, em nenhuma outra força, em nenhum outro lugar. Quem de fato nos dá o escape, quem de fato nos garante a resolução, a solução de todo e qualquer tipo de problema, é o Senhor nosso Deus. Olha só, até um problema de saúde, um problema mais simples, que você vai ali no médico, o médico consegue te passar um remédio ou um procedimento, uma cirurgia, alguma coisa do tipo, é o Senhor quem está usando aqueles profissionais, aquelas pessoas para tratar o seu problema. Porque se Deus não direcionar, se Deus não colocar as pessoas certas, na hora certa, da forma certa, nós não conseguimos ter a vitória. Isso, estou falando das questões naturais. Imagine aquelas questões sobrenaturais que na maioria das vezes, nós nem sequer conseguimos entender como que resolver aquele problema. O Senhor, Ele está o tempo todo conosco. Meu irmão, seja qual for o tamanho da sua fornalha, nunca se esqueça, é o Senhor quem está contigo, é Ele quem te garante a vitória. E já finalizando e encerrando essa ideia, eu concluo da seguinte forma: diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firme nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará. Meu irmão, seja qual for o seu problema, seja qual for o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dor, o tamanho da sua dificuldade, seja firme, mantenha-se na presença do Senhor, porque Ele vai te dar a vitória. Amém? Ele está contigo na fornalha e onde quer que você esteja. Deus é contigo e é Ele quem te garante a vitória. Amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo continue te direcionando e trazendo mais e mais vitórias na tua vida. Deus abençoe, fica com Deus.